Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos rubro-negros. Hoje tem Dragão em campo contra o Fluminense no Maracanã. Partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil, duelo de ida. O confronto de volta na próxima semana no Estádio Olímpico aqui em Goiânia. Evidentemente que é uma competição diferente do Campeonato Brasileiro, a tendência de um jogo mais estudado, de um jogo sem tanta ousadia. Por quê? Porque tem um confronto de volta. Então ninguém precisa morrer hoje. Lógico que se você tiver a oportunidade de matar o seu adversário, de encaminhar a sua classificação, qualquer uma das duas equipes vai tentar fazer isso. Mas a tendência é de um jogo mais equilibrado e que a decisão fique aqui para Goiânia. Vamos conferir o retrospecto entre as duas equipes, dados do futebol de Goiás. 15 jogos, 2 vitórias do Atlético, 10 vitórias do Fluminense, 3 empates. O Atlético marcou 12 gols e o Fluminense marcou 34. Lá no Rio de Janeiro foram 6 partidas, 3 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Atlético e 2 empates. Agora concentrando no jogo de hoje, o técnico Wagner Mancini alimenta uma dúvida no seu time, que é ali na cabeça da área. Oliveira ou Matheus Vargas? Oliveira foi o titular contra o Bahia. Matheus Vargas foi quem substituiu o Marlon Freitas quando ele se contundiu no jogo contra o Vasco. E esta dúvida, ela muda muito a característica do time. Com o Oliveira fica uma equipe mais defensiva, mais postada. O Oliveira faz um papel ali de volante, não vai ao ataque, um jogador mais posicionado. Com o Matheus Vargas, o Atlético joga praticamente num 4-1-4-1. Esse time que está disposto aí na tela é um time no 4-2-3-1. Você pode ver ali os defensores, os dois volantes, a linha de 3 e o Renato Kaiser na frente. Com o Matheus Vargas, essa equipe teria basicamente só o Edson como volante e o Matheus Vargas atuando ali na frente ao lado do Chico. Então seria um Atlético mais ofensivo. Imagino eu que o Oliveira vá começar jogando, mas isso é apenas uma impressão minha. O Wagner pode chegar lá e colocar o Matheus Vargas. Na lateral esquerda, o Natanael, muito provavelmente, fará a sua estreia. Ele que veio do Internacional, jogador já experiente, 29 anos. A tendência é que não sinta esse tipo de jogo. O restante da equipe, o mesmo que enfrentou o Bahia no último jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos agora ao adversário do Atlético, o Fluminense. Fluminense que conseguiu quebrar uma sequência negativa, vencendo o Corinthians no último domingo no Maracanã. Evidentemente que é um resultado que dá moral à equipe do Odair Hellmann. O maior problema do time hoje é o centroavante. O Evanilson deixou o clube, foi para o Porto. Os dois prováveis jogadores que poderiam atuar nessa posição não têm condições. O Caio Paulista está lesionado, o Fred está com Covid. Então o Fluminense vai ter que colocar um jogador por ali que não tem essa característica de ser um centroavante. E o Marcos Paulo é o jogador que deve desempenhar essa função, ele que já atuou nessa posição contra o Corinthians. Não é um jogador que vive um grande momento, mas é o que o Fluminense tem para hoje. O restante da equipe do Odair é um time bem competitivo, um time que faz um campeonato brasileiro bom. Muriel, bom goleiro, Calegari, garoto da base, ainda está oscilando no time de cima. O Nino, apesar de lento, é bom zagueiro. O Lucas Claro, eu acho lento e não vejo tanta qualidade assim no quarto zagueiro tricolor. Na esquerda, o Egídio, nós já conhecemos, jogador de muita força no apoio, mas de fragilidade no setor defensivo. Por favor, ignorem os números, porque o que vale aí é a disposição. O Dodge, volante em grande momento, gosto muito do Dodge, um volante que consegue marcar, consegue sair para o jogo, é um volante com uma característica
muito atraente para esse futebol moderno. O Hudson recuperando espaço, tinha perdido a posição para o Yuri, agora começa a ter espaço novamente com o Odair Hellmann, jogador já muito experiente, inclusive no jogo contra o Atlético, né, não, de 15 dias atrás, ele foi expulso. Michel Araújo, um uruguaio, bom jogador, movimenta-se muito ali pelo lado, muito brigador, muito aguerrido. Nenê vive uma fase espetacular, tudo está dando certo para ele, além de ser um jogador muito capacitado tecnicamente, né? Mas é um jogador que vive um bom momento e isso conta muito no futebol. O Wellington Silva sempre um jogador irregular, né? Em alguns jogos é brilhante, muita velocidade, muito forte no 1 contra 1, mas em vários jogos também é um jogador muito apagado, se desliga, some da partida. Vamos ver qual será o Wellington Silva hoje, se é aquele aceso ou aquele dorminhoco. E lá na frente o Marcos Paulo, não tem característica de centroavante, mas vai tentar quebrar um galho nesta posição. Essa é a equipe do Odair Hellmann. Eu prevejo um jogo equilibrado, são duas equipes de desempenho parecido dentro do Campeonato Brasileiro, oscilaram, né, a irregularidade nas apresentações é uma marca tanto do Fluminense como do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético vive um bom momento, vem de 4 boas partidas, essa série inclusive começa contra o Fluminense, Grêmio, Vasco, Bahia. O Fluminense oscilou, mas no último jogo deu uma resposta interessante contra o Corinthians, assisti a esse jogo. Achei que o Fluminense teve uma postura de domínio, de controle da partida. Imagino que a ideia do Odair Hellmann hoje é fazer isso contra o Atlético. Já o Atlético também, com certeza, vai com a ideia de repetir as suas últimas atuações. Um time que marca muito forte sem a bola, mas que com a bola é muito agressivo. Busca jogadas pelos lados, busca o jogo apoiado, de aproximação, não se intimida de enfrentar os adversários mesmo fora de casa. E espero que o Atlético tenha essa postura hoje também de diante do Fluminense, ignore essa questão de ser um jogo por outra competição e tente fazer o resultado mesmo jogando no Maracanã, como fez contra o Vasco em São Januário e contra o Bahia em Pituaçu. Tranquilo? Imagino que o Oliveira será o escolhido para o meio campo, como eu citei anteriormente, mas vamos ver o que é que o Wagner define ali instantes antes do jogo. Irei comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes e te convido a acompanhar o 820 AM. E você, torcedor atleticano, quer ver o Oliveira no meio, quer ver o Matheus Vargas, acha que deveria entrar com um volante de ofício ali, né, o Wagner, seja o Matheus Friso ou talvez o William Maranhão? Qual a sua expectativa também para esse jogo contra o Fluminense no Maracanã? Deixe aí o seu comentário, participe do canal, se inscreva se ainda não for inscrito, né? Te convido a se inscrever, a curtir e compartilhar os vídeos para juntos a gente fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Um abraço a todos vocês. Após a partida, provavelmente amanhã pela manhã, eu farei um vídeo sobre as minhas impressões do que foi este Fluminense e Atlético. Boa sorte ao Dragão na partida e até a próxima.